bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral e nós estamos na terça-feira, exatamente, já estamos na terça-feira, dia 11 de março. E a partir de agora tem o Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Como é que está esta manhã de terça-feira? Já acordou? Está pensando em acordar? Bom, o Hora Geral já desperta sempre nas manhãs da Santa Cecília TV para levar a informação e, lógico, a sua participação é fundamental. Os nossos programas, eles ficam armazenados no site euestoucomvocê.com.br. Temos também o contato através do e-mail, que é o horageral@euestoucomvocê.com.br, e o telefone, que é o 3041-6777. Os nossos convidados, alguma observação, algum caso mais especial que você queira dividir com os nossos telespectadores, algum assunto, algum tema, você tem total liberdade de ficar no 3041-6777. Lembrando que, lógico, na reapresentação não é possível essa participação. Douglas, que horas é a reapresentação? Diariamente, às 4 horas da tarde, você tem a reapresentação do Hora Geral. Combinado? Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, vamos conhecer as principais manchetes dos jornais desta terça-feira, dia 11 de março. Vamos lá. Destaque da Folha de São Paulo aqui já no vídeo, olha lá. Em São Paulo, o transporte individual cresce mais que o coletivo. Deslocamento de carro, táxi e moto subiram 21% entre 2007 e 2012. Viagens de trem, metrô e ônibus aumentaram em 16%. O que significa muito rapidamente esta manchete? Lógico, nós sabemos, a manchete se refere a São Paulo, mas a gente pode trazer esse exemplo aqui para a nossa região. Nós sabemos o quanto que o meio de transporte na nossa região e em São Paulo é caótico, é deficiente. Então, o que as pessoas acabam optando? Por um meio de locomoção mais rápido, que seja moto, o próprio veículo ou até táxi e metrô, no caso de São Paulo. Isso porque nós sabemos como é difícil tentar chegar nos compromissos no horário certo. E aí, se você depender do transporte público, você está literalmente prejudicado, para não usar outro termo feio, que eu nunca falaria aqui na TV. Então, isso é porque é o transporte. E olha, aí eu faço uma observação para os governos. Quem dá a concessão para a exploração do transporte são as prefeituras. Então, as prefeituras deveriam cobrar das empresas de ônibus, por exemplo, uma condição melhor para oferecer à população que paga a passagem. Dá a impressão que essas empresas, às vezes, e aí eu coloco todas ou 90% delas, fazem um favor. Vou fazer um favor, vou colocar determinadas linhas naquele bairro. Vou colocar outra linha que faça a Zona Noroeste até o terminal e depois aqui na Orla. Vou colocar outra linha, não é a favor. Tem que atender a demanda, porque as planilhas de custos eu particularmente, nunca vi uma planilha de custos. Você já viu a planilha de custos? A planilha de custo é aquilo que a empresa apresenta para justificar um aumento da passagem. Por exemplo, semana passada estava aqui o vereador Dinho, de Cubatão, e lá em Cubatão existe uma porcentagem de subsídio que a prefeitura dá ao transporte. E se não me engano, a passagem lá em Cubatão é R$ 2,85, aqui em Santos é R$ 2,90. A empresa já está querendo mais 15% de aumento e tem um péssimo serviço de transporte. Se eu falar, então, no intermunicipal, as pessoas vivem praticamente amontoadas, né, dentro de um ônibus para poder trabalhar. E olha que nós estamos numa região metropolitana, ou seja, o transporte deveria ser integrado, metropolitano entre as cidades. Então, a realidade da manchete de São Paulo não é diferente da nossa realidade. E aí é muito simples. Se você não tem um bom transporte, você acaba optando, volto a repetir, ao táxi, ao seu próprio veículo, né? E a moto, e acaba, lógico, tendo grandes congestionamentos. Aí fica totalmente intransitável. Deixa eu fazer colocar aqui uma observação. Tente, você que anda de ônibus, né, que você tem mais, quem está no ônibus tem mais tempo de observar do que quem está dirigindo.
observe, tente contar numa avenida quantos veículos você vê que está só com o condutor. Dá uma olhada. A maioria dos veículos que circulam nas ruas e avenidas de Santos, por exemplo, você pode observar que só tem um único condutor, ou seja, só o motorista, né? E esse carro poderia estar na garagem, ele poderia estar utilizando o transporte público e diminuir o número de veículos nas rodovias, nas vias e avenidas da cidade. Por exemplo, reunião de Guido Mantega irrita a pequena e média indústria, que, lógico, clama aí por uma facilidade, uma ajuda do governo para que as pequenas empresas e as empresas possam ter, pelo menos, condições de expandir e, expandindo, contribuir mais com a economia. Aí é uma questão de entendimento do ministro com relação às pequenas e médias indústrias que têm, sim, uma colaboração no crescimento da economia do nosso país. Deixa eu ver outra parte aqui da Folha de São Paulo. Passageiro-chave de avião sumido na Ásia é identificado. É um iraniano de 19 anos. O avião da Malaysia Airlines, com 239 passageiros, ainda continua desaparecido. Existem 40 navios e mais de 30 aeronaves que estão sobrevoando o trajeto desse avião da Malaysia Airlines para tentar encontrar algum vestígio. Foi encontrada uma mancha de óleo, né? Mas não é desse avião, dessa aeronave. Existe uma grande expectativa de saber o que aconteceu. Isso foi no final de semana. Nós estamos numa terça-feira e última informação, inclusive a China colocou aí 10 satélites para tentar ajudar na identificação dessa aeronave, né, de grande porte, da Malaysia Airlines, com 239 passageiros. Eu ouvia alguns técnicos ou seja, pessoas que têm um conhecimento com aeronaves, ou seja, pilotos e comandantes, e eles acham estranho, né, o sumiço da aeronave. Por quê? Porque hoje a tecnologia ela é tanta que, pelo menos, se tivesse uma comunicação com esse avião, e esse é um relato de um dos pilotos experientes de avião, se tivesse algum problema, avisaria antes a torre ou algum comunicado: atenção, atenção, aqui é a aeronave, estamos com problema, estamos sendo sequestrados, ou o avião perdeu a força do motor, ou seja, daria algum comunicado para uma torre, ou uma gravação, uma comunicação para saber aquilo que aconteceu. Não houve nenhum tipo de registro. A nota é a seguinte: um avião está totalmente desaparecido e é grande o número de órgãos, né, de vários países no Oriente que estão tentando encontrar esse avião que ainda está desaparecido com 239 passageiros. Eu fico imaginando a preocupação dessas pessoas, de familiares, de saber que teve um parente que estava nesse avião, que estava nessa rota e simplesmente não tem nenhum tipo de notícia. E a preocupação maior é que quanto mais passam os dias, né, as expectativas e esperanças de encontrar sobreviventes é cada vez menor, né? Executivo da Alstom relata propina a ex-assessor Tucano. Chefe de facção irá para isolamento, afirma advogado. Vamos ver se vai mesmo para isolamento, né? Deixa eu ver aqui o estado de São Paulo. Dilma pressiona Temer e dá apoio ao PMDB em 6 estados. A presidente... deixa essa foto no vídeo, porque eu gosto sempre de ler com um pouco mais de destaque as manchetes, para que o telespectador possa entender que a eleição, literalmente, de uma forma indireta, já começou, né? Porque, nesse caso, o que a presidente Dilma diz? Ela pressiona o PMDB e acaba dando apoio a 6 estados. A presidente cobrou do vice Michel Temer solução para impasse com a ala rebelde do partido, mas acenou com a ajuda do PT. Na realidade, lógico, a gente sabe que um partido que hoje está fazendo parte de um governo que comanda o país,
dificilmente ele vai sair desse governo e vai optar para ir para um outro governo, para um outro partido que tenta chegar à presidência, que é o caso do PMDB. Existem discussões que parece que nessa insatisfação de alguma ala do PMDB dentro do governo federal e em alguns estados, isso poderia fazer uma união entre o presidenciável Aécio Neves em Minas e ter o apoio do PMDB. Apenas são, lógico, são hipóteses. O PMDB, como um partido importante no cenário político nacional, lógico, é um partido também que acaba agradando qualquer outra agremiação que quer tê-lo ao lado. Só que a gente sabe muito bem que a tal governabilidade que o ex-presidente Lula tratou muito bem não passa só pelo fato de você achar que um partido A ou B é importante de estar ao seu lado. Sempre esses partidos, eles cobram um espaço para poder fazer parte do governo. Douglas, como é que é assim cobrar pelo espaço? Eles compram? Não, lógico que não. Eles acabam ganhando determinados espaços no governo, seja ministério ou alguma diretoria, né, para poder apoiar um determinado partido. E isso acontece em todos os governos, o federal, o estadual e também o municipal, né? Por isso que alguns prefeitos, alguns governadores têm aí um leque de partidos que o apoiam, né? Deveriam apoiar em prol de um projeto e não em prol de uma sustentabilidade de alguns partidos que muitas vezes não conseguem chegar no governo, mas estão sempre junto de governos, né, respirando e participando há anos. A minha discussão quanto política é uma. Eu concordo que nós precisamos ter aliados, isso é importante, né? Ou seja, ter pessoas junto com a gente. Por exemplo, aqui num programa de TV, eu não conseguiria fazer o programa sozinho, então eu conto com os cinegrafistas, com o diretor de imagem, com o rapaz do áudio, com o master que acaba colocando a imagem, tudo isso que é uma equipe. Politicamente, eu concordo e tenho essa análise que é importante que nós tenhamos alguns partidos envolvidos, mas não para que eles ocupem só o espaço, mas que tenham um projeto de crescimento para o governo, para o país, para o estado e também para o município. É assim que, a meu ver, se faz política pensando na população. População essa que elege os nossos representantes de 2 em 2 anos. Transporte individual cresce mais que coletivo, também teve uma matéria de destaque na Folha de São Paulo. Deixa eu ver aqui a outra parte do estado de São Paulo. Que briga é essa? Olha só. Quem estão brigando aonde? É aqui em São Paulo? Não, na realidade, isso o médico enfrenta a polícia em Caracas. Médicos que protestavam contra a falta de insumos hospitalares enfrentaram a polícia ontem em Caracas, quando tentavam chegar ao Palácio de Miraflores, sede do governo de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, o governador do estado de Mérida, Alex Ramírez, informou a morte de 2 mulheres na região, né? Veja que isso aconteceu em Caracas, o confronto de médicos, porque eles não têm condição, não têm material para poder atender a população. É um outro problema de saúde que envolve um país aqui da América do Sul. Deixa eu ver aqui mais, sem sinal do Boeing, essa é a foto, né? Mais um destaque também da Folha de São Paulo. Rússia vê anarquia no leste da Ucrânia. Ainda não está havendo um entendimento suficiente para que a Ucrânia tenha aí melhores dias. Consórcio critica São Paulo por cantareira. Essa é com relação ao baixo nível de água que preocupa a capital, São Paulo. Deixa eu ver aqui o destaque dos jornais locais. Nós temos o Jornal A Tribuna com uma bela de uma foto, que é um final de tarde, ainda estamos no verão, né? Muita gente pensa que acabou o carnaval, acabou o verão. Não, até o dia 20 de março nós estamos no verão e tem feito dias bonitos e final de tarde maravilhosos, como essa foto aí, e alguns amigos na canoa havaiana remando, dá a impressão que estão parados, lógico, por causa da estática da imagem da foto, né?
mas a beleza do cenário natural, o reflexo do sol no mar é algo maravilhoso. E isso está aqui na nossa cidade de Santos, né? Que muitas vezes a gente passa corrido e não tem tempo de curtir esse belo mar da Praia de Santos. Valongo vai precisar de mais serviços, diz Petrobras. A estatal cobra estrutura que atenda funcionários da estatal, ou seja, da empresa. O responsável do escritório da Petrobras, meu amigo Oswaldo, que já esteve aqui no Hora Geral, ele estava falando também das torres que vão funcionar, as torres da Petrobras no Valongo. Uma já está praticamente pronta, falta a construção de outras duas. O que me preocupa com relação a essa declaração do Oswaldo, na realidade não é preocupação, é algo que a gente já sabe. É que quando vem uma grande empresa, e a gente não pode negar que a Petrobras é sim uma grande empresa, ela quando tiver um porto offshore, ou seja, que possa funcionar 24 horas, a realidade da cidade de Santos vai ser outra, a gente tem que parar para pensar que é um grande número de pessoas que virá trabalhar na Petrobras. E isso envolve também outras empresas. Essa infraestrutura que ele cita são infraestruturas normais, que muitas vezes a própria população, sem a Petrobras, sempre pediu e nunca teve. Qual a infraestrutura? Infraestrutura hospitalar, infraestrutura de moradia, infraestrutura no entorno dos escritórios da Petrobras. Ou seja, a gente sempre, então, precisa que o Estado, por exemplo, mande policiais para a Operação Verão. A gente sempre precisa que uma grande empresa como a Petrobras se instale na cidade de Santos para que a infraestrutura possa ser atendida ou oferecida para os funcionários da Petrobras. E nós que moramos aqui, e nós que somos dessa terra, e nós que lutamos tanto para melhorias, né, e a participação maior do governo do Estado e do governo federal aqui na nossa região, por exemplo. Ficamos o quê? Esperando o quê? Quantas empresas mais se instalem para que essa infraestrutura ou a melhora na nossa cidade, e eu falo a região, possa estar sendo oferecida à população, porque nós pagamos com os nossos impostos. Muitas vezes a gente não consegue ver a contrapartida desse dinheiro que é pago através dos nossos impostos. E são muitos, se a gente parar para pensar. Vamos continuar aqui com as manchetes do Jornal Tribuna. São Vicente não sabe quando vai reativar radares. Polícia frustra assalto a supermercado. Deixa eu ver aqui a outra parte do Jornal Tribuna. No velho comércio, a satisfação garantida de algumas atividades que a gente, hoje em dia, quase não vê pela tecnologia, né? Essa é a matéria do Jornal A Tribuna, por exemplo. CVV mantém telefone, mas também ajuda pela internet. Deixa eu ver aqui o Diário do Litoral, que traz como destaque: Justiça. Denúncia contra Márcia Rosa será lida na Câmara. Juiz concede mandado de segurança para vereador Dinho, do Solidariedade. O vereador esteve aqui e comentou sobre o atual quadro da cidade de Cubatão, que traz uma preocupação. Um dos dados que o vereador Dinho comentou na semana passada é essa ideia da prefeita Márcia Rosa. Palavras do Dinho, está gravado, é que ela pretende gastar cerca de 2,5 milhões em publicidade. E segundo o vereador Dinho, existem outras prioridades, como, por exemplo, bolsas para que os moradores, alguns moradores de Cubatão, estudantes de Cubatão, possam estudar em universidades aqui da nossa região, e também o transporte. Segundo o vereador Dinho, existem outras prioridades do que gastar uma cifra enorme com relação à publicidade, por exemplo. E olha, eu falei aqui, vou repetir, o espaço está aberto para que a prefeita Márcia Rosa venha e possa conversar com os telespectadores. Dá a impressão que toda hora eu fico chamando, a pessoa não vem, dá a impressão que eu sou chato. Eu não sou chato e não gosto de ser chato e tenho bronca de quem é chato. Só que eu tenho que falar. Porque senão o telespectador está em casa e fala: pô, Douglas, caramba, você fala da prefeita Márcia Rosa, você fala da prefeita Ana Preto e elas nunca vêm, por que você não convida? Eu estou cansado de convidar, só que eu não posso obrigar. Existem prefeitos que vêm aqui várias vezes, Paulo Alexandre já veio aqui várias vezes, Mauro Orlandini de Bertioga, Alberto Mourão de Praia Grande, a prefeita Maria Antonieta, que mora no Guarujá, ela chega aqui 15 para as 7, chega antes, né? Prefeito Billy, o prefeito Marco Aurélio, entendeu? Agora o prefeito Mongaguá sumiu.
Ninguém sabe dele, porque liga, aí o assessor fala assim, a gente pode mandar um secretário. Eu não quero falar com o secretário, quero falar com o prefeito. Se não for prefeito, não precisa vir. Né? A prefeita Márcia Rosa já fiz o convite. Né? A prefeita Ana Preto também quer que mande pauta. Por que tem que mandar pauta antes? Eu quero que atenda a pauta do programa. Qual é a pauta do programa? São assuntos ligados à cidade da nossa região e não vai ser diferente. Aqui eu não estou para fazer a pauta que interessa o convidado. Aqui é a pauta que interessa o telespectador. O programa não é feito para o convidado. É o convidado que tem que participar e dar satisfação ao telespectador. Pelo menos esse é o formato que eu quero do Hora Geral. Vamos ver aqui a outra parte aqui do Diário do Litoral. Prédio vira abrigo de usuários de drogas. Isso é em São Vicente. Moradores não aguentam mais conviver com a situação que já se arrasta há um ano. O caso desse prédio em São Vicente, como de outros imóveis e também em várias cidades, é simples. A prefeitura aí ela tem que ser mais rápida. Eu sei que o poder público às vezes é lento, ou seja, manda uma intimação, dá um prazo, não resolveu, a prefeitura arruma, interdita, fecha e manda a conta para o proprietário. Mas isso tem que ser rápido, né? Esperar 60 dias, aí manda outra notificação, aí espera alguém... Não, aí o pior acontece. Então, às vezes, a administração tem que ser um pouco mais rápida e dar resposta. Deixa eu ver aqui, tem mais, acho que só esses, né? São os jornais, isso. Essas são as principais manchetes dos jornais desta terça-feira. Vamos conhecer agora no Hora Geral como que está o trânsito nesta manhã de terça. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes com o tráfego lento e o trecho da Anchieta Sul, operação 5x5, visibilidade boa e o trânsito lento também na chegada ao Planalto. Na Cônigo Domênico Ranconi, Padre Manuel da Nóbrega, trânsito bom e visibilidade boa. Já as balsas, nesse momento, Santos, Guarujá, 6 embarcações fazem a travessia. Na travessia Santos-Guarujá, uma embarcação. São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, 2 embarcações. Você tem observado que eu não falo o tempo de espera, falo só o número de embarcações, porque eu não acredito na informação. Bom, aqui mostra que existem 5 balsas. O nosso convidado é o vereador de Guarujá, ele já vai entrar no próximo bloco. Eu vou perguntar para ele se tinha fila e quanto tempo ele ficou na balsa. Porque como ele atravessou agora, ele vai dar uma informação mais pontual, mais atual para os nossos telespectadores. Porque a informação que a Dessa coloca, eu não confio. Vai para São Paulo, boa viagem. Hoje é o rodízio para placas finais 3 e 4. Vamos saber como será o tempo nesta manhã de terça-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá. Tempo bom com sol pela manhã e possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Rápido intervalo, na sequência vamos conversar com o vereador Luciano Moraes Rocha. Douglas, quem é o Luciano Moraes Rocha? É o vereador Todd de Guarujá. Agora você sabe quem é, né? Pelo menos é assim que ele é conhecido. O vereador Todd de Guarujá na sequência. Depois eu vou cobrar o merchandising do Todd aqui no Hora Geral, viu, vereador? Eu volto já depois do intervalo aqui na Santa Cecília TV. É rápido, até já.